Bem-vindos ao programa Momento ANEFAC. Me chamo Emerson Dias, sou vice-presidente de capital humano aqui da ANEFAC, e neste programa nós recebemos dois representantes da comissão avaliadora, Edna Goto e Alan de Carvalho, ambos da FECAP. Edna e Alan, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, o prazer é todo nosso. Obrigada pelo convite. Nossa, é um prazer muito grande mesmo estar aqui com vocês. Bacana. Bom, este ano nós chegamos à 26ª edição do prêmio, né? São 26 anos de premiação, e o tema deste ano é O Futuro é a Transparência, reforçando conceitos e práticas de ESG e agregando mais valor aos negócios. Este ano estamos com os colegas da FECAP na comissão de avaliação. E eu queria começar perguntando para o Alan, conte para a gente, de uma forma, né, aí, bem aberta, bem informal, como é que acontece a seleção das empresas ganhadoras para este prêmio, Alan? Bom, como você disse, né, em 2022, após 25 anos de prêmio, a ANEFAC reforçou essa estrutura de governança. Então, o que acontece é que após esses primeiros trabalhos, né, da primeira fase de seleção dessas empresas pelo comitê técnico, a gente tem o início das avaliações pelo comitê acadêmico, a nossa comissão aqui pela FECAP, que foi composta por alunos, ex-alunos e professores pesquisadores da instituição. E durante essa segunda fase de seleção, essa análise técnica é realizada com base em critérios que levam em consideração principalmente aí a qualidade dessas demonstrações, o grau das informações contidas nas demonstrações financeiras, nas notas explicativas, e como você bem disse, Emerson, vale destacar os fatores de ASG, né, que se fazem ainda mais importantes, e o prêmio ele tem buscado aí incentivar essas empresas que realizam as divulgações, né, aos seus stakeholders. Então, sendo assim, né, o comitê aqui da FECAP avaliou mais de 35 critérios, né, específicos, né, definidos igualmente para todos os avaliadores, e encaminhou essas pontuações, cada item tem uma pontuação diferenciada, um peso, e o total dessas pontuações são enviadas novamente para o comitê técnico, que realiza uma segunda avaliação, né, um segundo check, e aí, finalmente, caminha para uma comissão julgadora, composta aí por 5 membros, que decidiram aí as ganhadoras, né, são 10 ganhadoras para cada uma das 3 faixas, né? A gente tem as faixas das empresas com receita líquida abaixo de 5 bilhões de reais, aquelas com receita líquida entre 5 bilhões até 20 bilhões de reais, e, por fim, aquelas com receita acima de 20 bilhões de reais. Então, esse foi o trabalho realizado durante aproximadamente um mês pela FECAP e consolidou, né, ao final, as pontuações necessárias para encontrarmos aí as empresas de destaque, né, nessa transparência. Bacana, Alan, obrigado aí pela sua contribuição. E eu queria saber da Edna, como é que a pandemia impactou todas essas análises aí que o Alan trouxe para a gente. Quais foram os desafios extras que ela trouxe para esse processo? Bom, assim, de forma geral, eu acho que a pandemia, ela trouxe desafios para todo mundo, para todos os setores, e com relação às análises não podia ser diferente. Então, o que se nota nessas demonstrações é que, por exemplo, alguns fatores que anteriormente a gente não via nas demonstrações financeiras, acabou sobressaindo. Então, por exemplo, a gente tem vários setores aí que foram impactados pela pandemia. Então, por exemplo, se a gente pega uma empresa que atua nas operações de varejo, então ela teve que praticamente se reinventar com relação a tudo isso. Então, você nota nessas demonstrações, por exemplo, que você tem alguns pontos que te chamam a atenção, que você precisa entender melhor o que aconteceu.
com essas demonstrações. Da mesma forma, se você pega um setor de energia que também foi impactado pelo próprio governo, em que as empresas não poderiam cobrar de determinadas faixas da população, impactando também o resultado. Então, são coisas novas que acabam surgindo e que você tem que, assim, tem detalhes que você tem que tomar cuidado para que, de alguma forma, você consiga entender qual foi esse impacto no resultado. Então, por exemplo, algumas empresas que acabaram por contribuir com a parte de vacinação, por exemplo, que tiveram gastos vultosos com relação à ajuda de refrigeradores. Então, isso, por exemplo, é uma despesa, é um investimento, a gente está falando muito de ESG nesse ano. Então, pode ser que, em termos de resultado, acaba que impactando no resultado, na linha final. Mas, em termos de comprometimento social com as empresas e com a sociedade, isso impacta de forma positiva, né? Então, nesse sentido que a gente vê que tem algumas características bem diferentes. E como você me perguntou, com relação a um desafio extra. Então, a gente percebe que, mesmo a própria CVM colocou algumas circulares, a 220, a 320, que, de alguma forma, também contribuiu para que as empresas conseguissem, de alguma forma, melhorar ou, de alguma forma, conseguir ver esse resultado, como isso impactaria no resultado. Então, isso, para nós, avaliadores, de alguma forma, a gente teria que tomar esse certo cuidado para entender como que isso impactou, de fato, nas DFs. Bacana, bastante complexo aí, né? Muitas interações, né? Essa questão da vacina que você trouxe, que interessante, né? Quando é que a gente pensava que as empresas teriam gastos vultuosos com esse tipo de proteção, né? Enfim, para os seus colaboradores, etc. E até, muitas vezes, para a própria comunidade, né? Interessante esse ponto. Pegando este gancho, eu queria que vocês comentassem aí, pode ser primeiro o Alan, depois você, Edna, sobre duas coisas que não podem conter de forma alguma nas demonstrações financeiras de quem quer estar no Prêmio Troféu Transparência. Bom, uma das coisas que pode parecer bastante simples, e temos até uma lição básica, né, mas que termina acontecendo, são erros aí nessas referências cruzadas entre as peças, né, das demonstrações financeiras com as notas explicativas, né? Então, é importante que realmente, quando o leitor das demonstrações financeiras vai olhar aquela nota explicativa que está lá na DF, ele realmente encontre o que está sendo referenciado, né? Então, seja a conta realmente que está ali buscando ser apresentada. E também é muito importante que esteja adequada, né? Que seja responsiva ao usuário dessas demonstrações. Então, precisa que ele encontre a informação necessária, uma informação que vá trazer relevância para ele, que não seja repetitivo, trazer, né, a repetição de normas, coisas que dificultam até mesmo a linguagem desse usuário. Muito bem, então referências cruzadas e responsividade aí nas demonstrações financeiras é o que não pode faltar. E Edna, quais são as outras duas coisas que você entende não podem faltar numa demonstração financeira? Então, as demonstrações financeiras, elas têm que estar completas, né? Então, a gente tem um conjunto de demonstrações que precisam ser apresentadas necessariamente. E, juntamente com essas demonstrações, que são balanço patrimonial, demonstração de resultados, as mutações do PL, fluxo de caixa, enfim, balanço social, tem que estar acompanhados também pelo relatório dos auditores, os PAAs, né? E esses relatórios, eles têm que ser muito claros e objetivos. E o que se percebe em algumas divulgações, em algumas publicações? Que em temas assim muito controversos, que, por exemplo, provisões para contingências, né, em que se procura, que tem que ser muito claro, porque
para que a gente consiga, de fato, entender o quanto que isso afetou no resultado. Muitas vezes, nesses PAAs, não vem de forma clara, tem muito juridiquês que a gente fala, né? Então, se procura colocar muito termo técnico que, em vez de esclarecer, acaba confundindo mais e a gente não consegue, de fato, entender quanto que isso afetou o resultado ou afetou a demonstração como um todo. Então, eu acho que isso assim, é bastante importante para que a gente consiga que esses PAAs, que a auditoria ajude, de fato, colocar os pontos relevantes, né? Então, por exemplo, se tem uma ressalva, se tem alguma coisa que impacta, de fato, muito o resultado, isso tem que estar de forma muito clara e transparente. Como a gente diz, a transparência ela é muito importante nesse aspecto, né? De a gente poder entender nas entrelinhas, né? Porque agora, como a gente tem falado, a ESG é um fator muito importante. Então, não é só número, é muita coisa que a gente tem que avaliar a fundo como que isso vai impactar de fato, né? Então, além de a gente ter a parte técnica, que é muito importante, não tenha dúvida, então ter toda essa parte de quanto isso vai afetar como um todo na avaliação ou como um todo mesmo, no geral. Entendi. Bom, e além dessas questões aí do que não pode faltar, né, do impacto que a pandemia teve e de como são as questões aí de seleção, os critérios, queria saber um pouco da vida de vocês, né? O que vocês fazem profissionalmente, como alunos da FECAP? Conta um pouco aí da história de vocês, por favor. Fala, fica à vontade. Começa você, Edna, dessa vez. Então tá bom. Bom, eu atualmente eu atuo como controller numa empresa multinacional alemã, com atuação em cerca de 60 países, uma empresa de bens de capital, especificamente compressores, com tecnologia de ponta, muito voltada também para essa questão da ESG, com energias, com economia de energia. Também eu já atuei em empresas como a Bung, Grupo Ultra, e assim, como eu fiz um mestrado na FECAP, eu gosto muito da área de docência também, né? Então, só que, infelizmente, com toda essa demanda profissional, eu ainda não consegui voltar. Eu já atuei em várias instituições aí, como Uninove, a Drummond, mas, assim, é uma coisa que eu gosto muito, mas a gente tem que fazer certas escolhas. Então, por enquanto, eu volto ainda, mas no período certo. E também eu participei como professora conteudista pelo SENAC, né? E acabou ensejando um e-book de normas profissionais de contabilidade. Então é isso. A gente sempre nessa área atuando e é muito bom poder participar, de acordo com a nossa profissão, de projetos como esse. Muito bem. E você, Alan, conta um pouco aí da sua vida para a gente. Bom, assim como a Edna, sou mestre em Ciências Contábeis aqui pela FECAP, tendo realizado a defesa da dissertação há poucas semanas. Também sou bacharel em Ciências Econômicas, estou finalizando a segunda graduação em Ciências Contábeis. E, bom, também na FECAP, o local em que trabalho desde 2017 como assistente de pesquisa no Instituto de Finanças da instituição, departamento que é um dos centros de pesquisa da FECAP, aplicado daí voltado para a área de economia e finanças. E, por sinal, né, através do coordenador, professor Amédio, buscou contribuir com esse trabalho, né, com a avaliação técnica, coordenando esse grupo de alunos, ex-alunos e professores. E também, recentemente, passei a fazer parte do time dos professores da instituição. Bacana. Então, temos aí dois profissionais, né, que estão
engajados na avaliação das demonstrações financeiras, né, levando essa bandeira da transparência do prêmio. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês e agradeço pelas contribuições profissionais aqui para a ANEFAC. Bom, vamos caminhando para o fechamento. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, os esclarecimentos que trouxeram aqui para a gente conversar sobre isso. E, claro, sempre é muito bom conhecer as pessoas que estão entregando este trabalho, né? Fica aqui mais uma vez, o meu agradecimento e prazer tê-los visto, né? Agora aqui ao vivo para essa conversa. Muito bem. Acompanhe nossas ações do Profil da Transparência nos canais da ANEFAC, destaque para o Portal da Transparência, um polo de fomento ao ecossistema da transparência, que a gente conversou bastante hoje aqui, no que tange às boas práticas empresariais. Acesse e conheça portaldatransparencia.org.br. Repito, portaldatransparencia.org.br. E ainda novidades que estão por vir, fique por dentro de todas as ações acompanhando nossas mídias sociais. Estamos presentes em todas elas. Nos vemos no próximo episódio do Momento ANEFAC. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima.